Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Sejam bem-vindos, queridos ouvintes, telespectadores do programa Lux Esotérica, com áudio pela Rádio Esotérica FM e com imagens pelo nosso canal da Ustream e também agora armazenados no nosso canal do YouTube, canal da Esotérica FM. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, ouvintes, para esse programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre com apoio dos associados e simpatizantes da Levir, a loja esotérica virtual, que vocês acessam em www.levir.com.br, e há 15 anos no ar servindo os buscadores da verdade na internet. E o nosso programa visa levar para vocês temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo, da teosofia. E estamos usando como base, caros ouvintes, o maravilhoso livro de Manly Palmer Hall, A Sabedoria Secreta das Idades, The Secret Teachings of All Ages. Este maravilhoso livro, que infelizmente ainda não se encontra em português, apesar de ele ter sido publicado originalmente em 1928, mas nós estamos aqui trazendo para aqueles que falam português, para que todos tenham acesso aí de uma forma ilustrada, de uma forma agradável. Diariamente aqui de segunda a sexta-feira nós estamos trazendo essas verdadeiras pérolas de sabedoria que estão no livro de Manly Hall. E com certeza, ouvintes, o grande trabalho de Manly Hall foi dar uma visão realmente abrangente de muitos e muitos temas do ocultismo e das ciências ocultas. É exatamente este fulcro que nós estamos usando, este fio condutor para trazer para vocês esta temática muito ampla, que tem realmente muitas ciências, muitas tradições. E no dia de hoje nós vamos falar no livro do nosso querido Manly Hall, há muitas passagens a respeito da franco-maçonaria. A maçonaria, que é uma das organizações esotéricas, ocultas, e muitos também a classificam como secreta, mas hoje em dia a maçonaria é muito mais uma organização espiritualista e dedicada ao aperfeiçoamento dos seus membros e o estudo da sua mitologia, da sua simbologia, e com certeza elevando o nível social e o nível cultural não só dos seus membros, mas de toda a humanidade. E no dia de hoje nós chegamos aqui a um ponto da obra de Manly Hall, The Secret Teachings of All Ages, onde nós vamos falar um pouco da lenda maçônica de Irã. Este é um assunto muito caro para os maçons, porque trata de certas passagens muito importantes do Velho Testamento, que falam do rei Salomão e do grande arquiteto que veio auxiliá-lo na construção do seu famoso templo, o Templo de Salomão. Então, Manly Hall nos diz aqui a respeito desse tema. Quando Salomão, o amado rei, construtor da casa do Eterno e grão-mestre da loja de Jerusalém, ascendeu ao trono do seu pai Davi, ele consagrou sua vida para
a erguer um templo de Deus e um palácio para os reis de Israel. E amigo fiel de Davi, Hirã, que é o centro dessa lenda que nós iremos comentar no programa de hoje. Hirã, que era o rei de Tiro, ao ouvir falar que o filho de Davi, Salomão, sentou então no trono de Israel, enviou mensagens de felicitação e ofertas de ajuda para o novo governante. E em sua História dos Judeus, o grande historiador e escritor Joséfo menciona que cópias das cartas que foram transmitidas entre os dois reis, foram então enviadas entre Jerusalém e a cidade de Tiro. E apesar da falta de Hirã com relação às cidades da Galileia, que Salomão lhe entregou após da conclusão do templo, os dois monarcas permaneceram grandes amigos. Ambos, Salomão e Hirã, eram famosos por sua sagacidade e sabedoria. E quando eles trocaram cartas com as devidas perguntas, ambos tentavam traçar a engenhosidade mental um do outro. Salomão fez um acordo com a promessa de vastas quantidades de trigo, cevada, milho, vinho e óleo como pagamento para os pedreiros e carpinteiros que viriam de Tiro e foram ajudar os judeus para erguer o templo de Salomão. Hirã também forneceu cedros e outras árvores cuja madeira era excepcional, que foram então colocadas em jangadas e flutuaram para pelo mar de Jopa, onde eles foram levados por operários até Salomão e o local do seu templo, o famoso templo que é a base, digamos assim, para todas as lojas maçônicas, ou pelo menos deveriam ser base para todas as lojas maçônicas nas suas dimensões, pois o templo do rei Salomão visava exatamente conter dentro de si a chamada Arca da Aliança, aonde estava guardado dentro de uma arca totalmente marchetada em ouro, com figuras de querubins e altamente magnetizada pelas forças espirituais, de forma que então ali se guardasse aquele tesouro, a verdadeira aliança entre o homem e Deus. E a grande importância de Hirã Abif nesse processo, embora uma quantidade imensa de trabalho estava envolvida na construção do Templo de Salomão, na verdade foi apenas um pequeno edifício e, de certa forma, pequeno em tamanho em relação a alguma das nossas catedrais modernas dos últimos séculos. O número dos edifícios contíguos a ele e o grande tesouro de ouro e pedras preciosas utilizadas na sua construção concentrou uma grande quantidade de riqueza dentro da área do templo. E no meio desse templo erguia-se o Santo dos Santos, muitas vezes chamado de oráculo, e era
um cubo exato, e cada dimensão tendo 20 côvados, e obviamente que todas essas dimensões tinham uma influência do simbolismo egípcio. Os edifícios do templo eram ornamentados, né? Todos os edifícios que estavam à volta do templo eram ornamentados com 1.453 colunas de mármore que vieram de Paros, magnificamente esculpidas, e 2.906 pilastras decoradas com capitéis. E existia ali um amplo alpendre de frente para a face leste, onde o Sanctum Sanctorum, né, a Arca da Aliança, se localizava. Segundo a tradição, os vários edifícios e pátios onde que comportavam toda essa estrutura poderiam receber um número realmente muito grande de pessoas. Cerca de 300.000 era a estimativa. O santuário e o Santo dos Santos eram inteiramente revestidos de sólidas placas de ouro incrustadas em joias. E o rei Salomão começou a construção do templo no 4º ano do seu reinado, naquela época que seria, segundo algum dos cálculos, porque há muita imprecisão nisso, no dia 21 de abril, e terminou em 11 anos depois, no seu reinado, por volta do dia 23 de outubro. E teria começado a construção do templo no 80º ano após os filhos de Israel terem passado pelo Mar Vermelho. E parte do trabalho da construção incluiu o erguimento da base artificial sobre o Monte Moriá. As pedras para o templo foram trazidas de pedreiras diretamente sobre o Monte Moriá e foram polidas antes de ser trazidas à superfície. O bronze e ornamentos em ouro para o templo foram forjados em moldes no chão de argila e trazidos também de distância muito grande. E todos esses detalhes, ouvintes, têm realmente uma explicação, porque na verdade o conhecimento maçônico está vivo até hoje nas lojas maçônicas que se espalham pelo mundo. Existem realmente milhões de maçons ativos no mundo. É uma sociedade que cultua esta mitologia, esta filosofia que influenciou muitos povos, né? Começando com, obviamente, o povo hebreu, que na verdade adaptou dos mistérios egípcios a todo o conhecimento que os egípcios possuíam. Então, o sistema maçônico atual, que é uma tradução por assim dizer, judaica dos mistérios egípcios, ele mantém viva, né, um conhecimento muito antigo. E com certeza muitos estudantes dessas tradições e que formam escolas dentro da maçonaria. Eu pessoalmente participo da escola oculta, ou seja, da escola que interpreta espiritualmente
o simbolismo maçônico. Então, escritores como Leadbeater e outros, principalmente Leadbeater, colocam a maçonaria dentro do seu sistema de funcionamento de tempo, do seu nascimento há cerca de 100 mil anos atrás. Obviamente, dentro da civilização egípcia. E aquilo que nós conhecemos hoje, que a maçonaria propaga, é exatamente uma adaptação que os judeus, o povo hebreu, fez exatamente desse conhecimento. E, lamentavelmente, muitas pessoas, por não compreender, realmente não saber a que se refere a maçonaria, por ela ser tão cheia de segredos, que antigamente eram segredos que eram muito complicados de se divulgar, porque obviamente que os tempos antigos a vida dos indivíduos valia muito pouco, e para que realmente se subtraísse a vida de uma pessoa, bastava ir contra a religião vigente, bastava ir contra os monarcas, os governos, e obviamente tudo isso levava o indivíduo a ser perseguido. Então a maçonaria se transformou numa sociedade secreta, com todo o simbolismo da construção, que antigamente era algo realmente operativo, ou seja, os maçons, a palavra maçom significa pedreiro ou construtor, e maçonaria quer dizer a arte de construir. Até hoje, no inglês, masonry ou maçonaria é a arte de construir, de erigir prédios, E obviamente que aqueles maçons antigos, começando pelos egípcios, eram indivíduos realmente altamente treinados na construção de edifícios, e foram eles com certeza que construíram as famosas pirâmides do Egito, que obviamente é uma obra de arquitetura extremamente complexa de se fazer, principalmente pela grande quantidade de matéria-prima. E posteriormente, e mais modernamente, a maçonaria se transformou numa entidade mais especulativa, ou seja, todos os apetrechos de trabalho que se usavam realmente para trabalhar as pedras e erguer realmente os templos espirituais, acabaram se transformando em objetivo de estudo simbólico. Então, há uma distinção entre a maçonaria operativa, aqueles maçons que constroem, e aqueles que são maçons especulativos, ou seja, aqueles que estudam essa filosofia. E obviamente que há realmente mistérios no sentido mais profundo do termo, não só porque são conhecimentos práticos, mas principalmente porque tem uma profundidade espiritual muito grande. E infelizmente as pessoas fazem acusações muito infundadas com relação à maçonaria, inclusive as teorias da conspiração estão aí, dizendo que os maçons querem dominar o mundo, que vão colocar uma nova ordem mundial nas coisas, e coisas realmente muito absurdas que estão realmente muito longe do que realmente promulga a maçonaria, que vem desde a época do Antigo Egito, quando
realmente havia a sabedoria que veio dos mestres, dos chamados veneráveis do norte, quando os atlantes vieram para o Egito há cerca de 200 mil anos atrás, muito antes do que reconhece a nossa arqueologia. Então foram eles que implantaram o conhecimento maçônico, pois eles tinham realmente conhecimento científico da arte de construir, conheciam as forças que estavam envolvidas e conheciam também o lado espiritual. É por isso que nós lemos na Bíblia que, por exemplo, Moisés, que foi abandonado nas águas do Nilo e foi adotado pela rainha da época e foi criado como um egípcio. Então Moisés foi, por assim dizer, ensinado na sabedoria do Egito. E assim a própria Bíblia, ela traz exatamente esse conhecimento, ou seja, de que houve realmente um momento de que esse conhecimento que nós chamamos hoje de maçonaria era a religião egípcia na sua forma mais complexa. Então, a teoria do templo maçônico, ela é exatamente a corporificação no mundo físico do templo espiritual. E cada maçom é convidado não só a construir o templo físico, mas principalmente a trabalhar o seu templo interno espiritual, pois a nossa hierarquia humana nada mais é do que a de construtores. Cada ser humano é, na verdade, um pedreiro, um artífice da sua própria evolução. E saber construir é, obviamente, algo muito necessário. E a maçonaria também tem uma prática realmente extremamente importante que deveria existir também nas outras correntes espiritualistas, que é a ampla tolerância religiosa, né? Os maçons recebem nas suas lojas, aqueles que são admitidos, pessoas das mais diversas religiões e, obviamente, são amplamente tolerantes e não entram em discussão sobre os pontos da fé de cada um. Então esta tem sido apontada pelos estudantes de maçonaria, é a grande diferença entre a maçonaria e as religiões. Ou seja, enquanto cada religião diz que é a certa, que é a correta, a maçonaria prefere respeitar cada uma dessas opiniões e praticar as suas virtudes, praticar os preceitos espirituais que, obviamente, as religiões promulgam. E no segundo bloco do nosso programa nós vamos falar exatamente alguma coisa, o que é possível falar sobre a lenda de Irã, que obviamente envolve um simbolismo muito profundo, um simbolismo da evolução espiritual. Não é uma lenda puramente histórica, envolve, na verdade, a evolução. E o grande princípio da maçonaria, que obviamente é praticado desde tempos imemoriais, é o princípio da fraternidade. Então, o lema da maçonaria, que depois se transformou no lema da Revolução Francesa, né,
a liberdade, igualdade e fraternidade é algo que realmente se pratica entre os maçons. Os maçons se chamam de irmãos e tentam realmente proteger os membros da sua ordem, principalmente no aspecto moral, ou seja, auxiliando o progresso das faculdades interiores por meio do estudo, por meio da prática do ritual e demonstrando as virtudes morais que realmente são o objetivo da maçonaria. Ao invés de, como dizem aqueles que propagam essas teorias da conspiração, ao invés de conspirar para dominar o mundo, a maçonaria, na verdade, propõe que cada homem domine a si mesmo, seja o artífice da construção do seu próprio templo de Salomão, porque o rei Salomão ergueu esse templo realmente, ele foi destruído, aliás, não só uma, mas algumas vezes, foi destruído 3 vezes, e só dele só resta lá na Palestina apenas um muro, chamado Muro das Lamentações. Mas o fato é que esse templo, que foi maravilhoso e que foi frequentado inclusive pelo Mestre Jesus, pois apesar da Bíblia não dar o devido crédito, mas foi esse magnífico templo que Jesus desde a infância esteve presente e maravilhou os estudantes do judaísmo com os seus conhecimentos. E óbvio que Jesus também criticou esse templo por ali, nas suas imediações, haverem os vendilhões. Mas o fato é que, historicamente, Jesus esteve lá. Mas, ao mesmo tempo, o Templo de Salomão é o símbolo da grande construção da nossa espiritualidade, ouvintes. E nós vamos continuar falando disso no nosso segundo bloco, ouvintes, agradecendo muitíssimo aí a grande audiência do nosso programa de hoje e também a você que está ouvindo e assistindo esse programa aí depois que ele foi ao ar, ao vivo, nas gravações. Vamos ao intervalo, ouvintes, vocês ficarão como sempre aí com o convite da Levir. Venham participar conosco dessa nossa iniciativa, nos apoiem, ouvintes, para que esta iniciativa aqui da Rádio Esotérica FM, da Levir, que tem aí vários servidores funcionando 24 horas por dia para vocês acessarem realmente muito conhecimento e aproveitarem para compor a sua cultura espiritual. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem,
de destino, número anual, você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Sensibilidade musical é aqui. Esotérica FM. Sim, caros ouvintes, estamos retornando agora para o nosso segundo bloco do programa de hoje, que está trazendo para vocês aí alguma coisa da tradição maçônica, da lenda de Irã Bife e do templo do rei Salomão. Nem tudo que há nesse assunto pode ser dito, ouvintes, porque como eu sou maçom, nós estamos aí impedidos pelos nossos juramentos solenes de revelar aí os verdadeiros segredos que um maçom, um mestre maçom deve manter. Mas com certeza nós estamos aqui trazendo algo da história, algo da filosofia que está por trás desses temas, que são realmente muito importantes para a cultura esotérica geral. Pois, como disse Helena Blavatsky, mesmo os estudantes do esoterismo oriental estudam também, segundo ela, na sua A Doutrina Secreta em Isis Sem Véu. Helena Blavatsky, essa grande instrutora e uma mensageira da grande fraternidade branca, foi também uma grande maçom. Apesar de a maior parte das correntes maçônicas, lamentavelmente, excluírem as mulheres, mas Blavatsky conheceu a maçonaria na sua fonte, que é, obviamente, o Egito, onde nasceram todos os rituais verdadeiros e onde os mestres de sabedoria foram hierofantes, foram veneráveis das primeiras lojas ritualísticas, cujo sistema ecoa até hoje na maçonaria. Então, ouvintes, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos para realmente trazermos informações importantes para a nossa compreensão desse tema. A maçonaria realmente gera muitas controvérsias, principalmente por ser um sistema fechado. Muitas pessoas reclamam disso, e muitos usos e costumes dos maçons realmente causam uma certa aversão a pessoas de outras religiões, de outras correntes. Mas eu posso atestar para vocês, ouvintes, obviamente pela minha experiência de primeira mão, por ser um membro da maçonaria há muitos anos, que esta entidade, na verdade, é extremamente benigna, e ela faz uma série de obras não só para os seus associados, mas muitas e muitas obras para o mundo. Obras de caridade, a manutenção de hospitais, de orfanatos, e principalmente a atuação política e a atuação
espiritual no mundo, fazendo acontecer os seus preceitos, que são de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a libertação, por exemplo, dos países das Américas, do jugo colonialista dos países que, entre aspas, os descobriram, né, foi totalmente capitaneada pela maçonaria, por grandes maçons como Simão Bolívar, ou como grandes maçons no Brasil, como o próprio Dom Pedro e José Bonifácio e outros tiveram uma grande atuação. E os símbolos maçônicos são realmente um universo, um universo que realmente deleita até os nossos sentidos, pois a simbologia maçônica é altamente complexa e cada maçom deve fazer esforços para interpretar as suas diversas composições, né? A mais conhecida das representações da maçonaria, aí ilustrando tantos e tantos edifícios pelo mundo, e que os maçons reproduzem das mais diversas formas e que trazem um simbolismo muito profundo, pois o esquadro representa, assim genericamente, a matéria, e o compasso que traça os círculos é o símbolo do espírito. Então, quando o maçom vê o esquadro sobre o compasso nas suas diversas composições desses dois instrumentos, ele percebe e visualiza através desses símbolos de que o espírito governa a matéria, e cada maçom vai fazer o trabalho na sua vida para que realmente isso se torne uma realidade. E esse trabalho é um trabalho interior, um trabalho de lapidação daquilo que os maçons chamam da pedra bruta, a pedra que é, na verdade, a natureza interior do ser humano, que precisa ser lapidada, precisa ser aperfeiçoada cada vez mais. E os templos antigos, com os seus grandes rituais, na verdade eram locais onde eram celebrados exatamente esse mistério, o mistério do aperfeiçoamento, o mistério do progresso que cada ser humano deve fazer dentro de si mesmo. Pois, como muito bem explicam as escolas psicológicas atuais, toda obra artística, todo desenho, toda pintura, e o ritual também é uma forma de arte. Ele é uma maneira de projetar os conteúdos da alma humana na matéria. Então, quando nós desenhamos, quando nós pintamos, escrevemos e compomos alguma obra, né, artística, na verdade nós estamos projetando o que está dentro de nós no mundo exterior, e nós podemos visualizar e podemos assim nos conscientizar dos conteúdos internos. É essa a base do ritual, ou seja, o ritual, na verdade, é uma forma artística, né? É uma encenação, por assim dizer, simbólica de realidades interiores que estão dentro de cada ser humano. Então, cada ser humano deveria
na verdade, estar consciente dessas realidades. E a loja maçônica, ela é uma miniatura, né, do macrocosmo, tentando representar as diversas forças que existem no universo de uma forma simbólica, e representando o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, as 12 forças cósmicas que incidem sobre o nosso planeta, os signos do zodíaco e o percurso diário e anual que o Sol faz, aliás, que a Terra faz ao redor do Sol. Então a loja maçônica é uma miniatura do universo. E assim como faziam os egípcios com os seus templos realmente megalíticos, eles realmente só poderiam fazer isso com o objetivo espiritual, que é a grande meta que o maçom deve atingir. E, lamentavelmente, muitas pessoas acham que a maçonaria faz coisas reprováveis, que os maçons se aproveitam desse ocultismo, dessa situação de estarem clausurados numa loja para fazerem conluios ou fazerem realmente comporem ali, fazerem um complô para tomar o governo, para buscarem as riquezas e dominarem o mundo, quando na verdade o que a maçonaria busca é mostrar ao indivíduo que ele, como construtor, precisa trabalhar a si mesmo, a sua obra, que é inalienável, que não é transmissível para nenhum outro, que é o seu próprio aperfeiçoamento. Então, uma loja maçônica é, na verdade, um local onde os maçons se reúnem fraternalmente e com o sistema de graus, onde os irmãos vão avançando progressivamente e recebendo em cada grau informações, instruções filosóficas, são incitados a estudar, a produzir trabalhos, apresentar esses trabalhos para os seus irmãos. Então, a escalada maçônica, a jornada maçônica, nos mais diversos ritos, né, é, na verdade, a subida do aperfeiçoamento humano. E a lenda de Irã, ela se insere dentro desse contexto. E como nos diz aqui Menihal no seu livro, a lenda de Irã Abif é um ritual maçônico, né, que é, na verdade, do 3º grau maçônico, que surgiu em referência à construção do templo do rei Salomão, quando o rei de Tiro, que também tinha o nome de Irã, fez acordos comerciais com Salomão, enviando para a Terra Santa ouro, prata, madeira, né, de diversos tipos, além de pedreiros e este sábio artífice que foi Irã Abif. E este era descendente de Dan por parte de mãe e filho de um fenício. E a lenda apresenta então Irã Abif como, por assim dizer, um redentor maçônico, e apregou um rito de morte e de ressurreição desse redentor, pois esta briga que aparentemente existe entre a maçonaria e o cristianismo e o catolicismo, muito especialmente, é porque dentro de si a maçonaria também prega
a redenção e também a ressurreição, porque os princípios maçônicos ensinam e instruem que a vida sobrevive à morte, que obviamente a morte física, material, não é o fim de todas as coisas, mas que a alma humana continua no Oriente Eterno, como a maçonaria informa. Então, o ritual da lenda de Irã Abif faz com que o maçom se conscientize exatamente desta realidade. E assim faziam os egípcios, porque os egípcios confiavam profundamente na vida após a morte, e os seus rituais e seus escritos, seus códices falavam exatamente disso. E então Irã Abif, que tinha os segredos de mestre maçom, foi realmente assassinado, assim como o mestre Jesus foi assassinado, e ele finalmente ressuscita. E a perseguição que ele sofre e que é encenada no terceiro grau da maçonaria é muito vívida, de forma que a ressurreição de Irã Abif traz para o maçom essa instrução, a instrução de que a vida não é interrompida pela morte. E então Irã Abif, que manteve o seu juramento mesmo quando ameaçado de morte, assim como Jesus foi ameaçado por todos os poderes, né, que do mundo, quer fosse o sinédrio judaico, né, hebraico, quer fosse os poderes políticos da época, que segundo a Bíblia eram os romanos, e Jesus permaneceu firme e inflexível e jamais se dobrou àquelas pressões, e lamentavelmente foi executado. E Irã Abif preferiu ocultar os segredos maçônicos, os segredos de mestre maçom, a realmente divulgá-los aos seus detratores, aqueles que o ameaçaram de morte. Então, segundo o escritor Lynn Perkins, ele diz o seguinte com relação a isso, falando justamente de Irã Abif e o grande simbolismo do Templo de Salomão. Portanto, a maçonaria ensina que a redenção e salvação são ambos o poder e a responsabilidade do maçom ou do espiritualista individual. Salvadores do mundo como Irã Abif podem mostrar o caminho, mas os homens precisam sempre seguir e demonstrar, cada um por si, seu poder de salvarem a si mesmos. E um grande instrutor da maçonaria, que foi Albert McKee, nos seus escritos sobre o significado da lenda de Irã Abif, ele diz o seguinte: ensinar a imortalidade da alma, esse ainda é o principal propósito do terceiro grau da maçonaria. Este é o escopo e objetivo do seu ritual. O mestre maçom representa o homem quando jovem, quando adulto, quando velho, e a vida que passa como sombras efêmeras, porém ressuscitado do túmulo da iniquidade e despertado para uma outra e melhor existência. Por sua lenda e por todo seu ritual, é implícito que então
aquele que passa por essa transformação é redimido da morte, do pecado. O mestre maçom representa um homem salvo do túmulo da iniquidade e ressuscitado para a fé e a salvação. Ou seja, a redenção e a ressurreição não é ensinada apenas pela religião cristã, quer seja católica ou quer seja evangélica ou protestante. A maçonaria também ensina isso, mas obviamente com o seu próprio método, que é um método ritualístico. Então, o ritual maçônico do terceiro grau é que transmite esse conhecimento. E a forma de transmissão do conhecimento por meio do ritual, ela é realmente muito eficaz, pois hoje os próprios estudos modernos que se tem demonstram que aquilo que o homem ouve, nós conseguimos reter cerca de apenas 20% das informações que são transmitidas. Aquilo que o ser humano vê, né? E por isso que é muito importante hoje todas as novas mídias, né, que transmitem imagens, como a televisão, como a internet, o cinema está aí também como uma grande arte. Toda imagem, aquilo que o ser humano pode ver, nós retemos cerca de 70% das informações. Agora, o que é mais importante e mais eficiente do que ouvir, do que ver, ouvintes, é fazer, é realizar. Então, quando o maçom participa do ritual da sua loja nos seus mais diversos graus, ele não só ouve, ele não só vê, mas ele participa, ele executa, ele vivencia profundamente essa realidade. E isso, ouvintes, faz com que o indivíduo tenha realmente uma profundidade muito grande na sua vida, e aqueles conhecimentos ficam impressos não só no seu consciente, mas vai também para o seu inconsciente, pois os símbolos que são exibidos, eles funcionam não só no nível consciente, eles funcionam a nível mais profundo do que no nível literal. E assim, ouvintes, a lenda da morte e da ressurreição de Inhabif é a maneira como a maçonaria transmite esse conhecimento transcendental de que a vida aqui na Terra é, na verdade, uma expressão da vida espiritual, de que cada um de nós, na verdade, está aqui cumprindo exatamente um papel, está desempenhando um papel nesta grande peça que é a nossa própria evolução. E as lojas maçônicas, que são decoradas com colunas, seus capitéis, seus frontões triangulares, na verdade está aí para promulgar para aqueles que participam dos seus mistérios exatamente esse conhecimento. Pelo método ritualístico, que não é adequado para todas as pessoas, nós temos que sempre relembrar isso. Há pessoas com pelo menos 7 grandes tipos de aproximação ao conhecimento e à sabedoria. A maçonaria, na verdade, é uma expressão do 7º raio, ou seja, do raio ritualístico. E o seu grande inspirador é aquele mestre que é atualmente o grande mestre
da nova era, o Conde de Saint-Germain, que esteve por trás de tantas organizações espiritualistas como a refundação da Rosa Cruz, e a própria maçonaria deve muitíssimo ao Conde de Saint-Germain, porque sem ele os mistérios maçônicos teriam se perdido e nós não conheceríamos mais o seu significado mais profundo. E cada maçom individualmente deve zelar para que essa tradição maravilhosa continue, porque obviamente não é os símbolos e as instruções não são nada se não houverem aqueles que saibam interpretá-los. Então a maçonaria só existe se existirem os maçons para vivificar e para trabalhar esses símbolos. Então, ouvintes, esse grande conhecimento sobre o Templo de Salomão, ele é ao mesmo tempo uma realidade histórica, mas também simultaneamente é um símbolo para uma realidade atual, ou seja, de que cada um de nós é o artífice da sua própria evolução. E aqueles que têm realmente o privilégio de serem construtores, que podem modelar a matéria, que podem construir templos físicos, na verdade imprimem na pedra, imprimem na substância material os conhecimentos e experiências que existem dentro de cada um. A arquitetura nada mais é do que a sabedoria divina impressa na matéria, na substância. Então, se a música é feita com sons, a arquitetura imprime a sabedoria na forma de sons, e cabe a cada um de nós, né, imprimir isso na sociedade, melhorando cada vez mais a vida de todos os irmãos, que são todos os seres humanos. E o tema maçonaria vai retornar aí dentro das temáticas do livro A Sabedoria Secreta das Idades, do Manly Hall, e com certeza nós vamos falar de outros temas e símbolos maçônicos. Mas no dia de hoje nós estamos chegando ao final do nosso programa. Ouvintes, agradecemos muitíssimo a grande audiência daqueles que nos acompanham aí ao vivo e a você que está nos acompanhando pelas gravações. E vamos convidá-los para encerrar o programa de hoje da mesma forma que ele se iniciou, com uma meditação. Vamos fazer a nossa última vibração, elevando a nossa consciência. Convido a todos, vamos, ouvintes, fechar os nossos olhos e uma vez mais nos conectar com o nosso ser interno, sentindo o batimento cardíaco e a partir dele, com o poder da nossa mente, visualizando dentro do nosso coração o brilho da chispa divina, da joia inefável que habita o coração de cada ser humano. Visualizemos essa luz se expandir, tomar todo o nosso ser, iluminar e harmonizar toda a nossa natureza material. Que essa luz vá além, se expanda pelo nosso corpo, purificando e iluminando dentro e fora de cada ser humano. Vamos, ouvintes, aproveitar esse momento para compreender, para internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra
da unidade da vida e do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que esta luz, que essa chispa divina brilhe cada vez mais na vida de cada um de vocês, rumo sempre a uma vida mais cheia de harmonia, de conexão com o eu espiritual, para o benefício de toda a coletividade humana. É a este objetivo que serve o nosso programa, ouvintes. Nós servimos a luz esotérica, a luz oculta dentro do coração de cada ser humano, que é fundamentalmente a mesma. Então nos despedimos aqui, ouvintes, desejando a todos vocês um ótimo fim de noite, um bom descanso. Fiquem agora com as músicas, a programação totalmente interativa da Rádio Esotérica FM. A todos transmitimos aqui, por fim, o nosso virtual, mas é fraternal, é caloroso, é um abraço verdadeiramente cheio de desejo, ouvintes, de cada um de vocês desenvolva essas virtudes e essa espiritualidade de que nós tanto falamos aqui. Então, ouvintes, até a próxima edição do programa Lux Esotérico. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica.